Vou seguir aqui, senhor presidente. Senhor relator, Pois se não. me permita, eu acho que tem uma decorrência de pergunta de Vossa Excelência, Pois que é não. rápido. O senhor está dizendo que o descomissionamento não ocorreu devido à falta de autorização da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. É isso? Por isso que... Porque, veja, o senhor assumiu a Vale após o acidente de Mariana, inclusive com a consigna Mariana nunca mais. Inclusive, e dizendo que no prazo de 3 anos, todas as barragens da Vale iriam ser descomissionadas. O senhor está nos dizendo aqui que a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, que não autorizou esse descomissionamento antes da tragédia de Brumadinho. É isso? Senhor senador, permita-me antes esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, quando eu disse Mariana nunca mais, como aliás eu citei na minha apresentação inicial, isso era basicamente uma diretriz para todos os funcionários da empresa, cujo objetivo era demonstrar para todos eles a preocupação da alta direção da companhia, especificamente minha, que todas as providências fossem tomadas para evitar que um acidente como o Mariana pudesse se repetir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação ao descomissionamento e o prazo de 3 anos para fazê-lo, na verdade, isso aqui foi algo que foi proposto após o acidente de Brumadinho. Portanto, é muito recente, é do mês passado, essa última afirmação não tem relação com isso. O terceiro e último ponto, com relação à Secretaria do Meio Ambiente, eu não tenho a menor condição de responsabilizar ou não a Secretaria, eu só estou apresentando fatos. Nós recebemos a licença de descomissionamento apenas em dezembro de 2018. Portanto, seria ilegal a Vale, antes disso, começar a descomissionar. Foi só o que eu disse. Eu não disse que há qualquer responsabilidade da Secretaria ou não, eu desconheço. É algo que precisa ser averiguado. O senhor disse que não sabia, não tinha as informações. Os laudos já mostravam que pelo menos 300 pessoas poderiam morrer sem o alarme com as sirenes. A informação estava dentro da sua empresa. Quem foi o responsável, e aqui eu retomo a pergunta do senador Otto, quem foi o responsável por não retirar, especialmente os seus colaboradores, os seus funcionários, da frente da barragem? A responsabilidade, se houver, é certamente da área técnica da companhia. Senhor Fábio. Nós temos 300 pessoas que morreram, senhor Fábio. Não há dúvida que houve algo tremendamente errado e eu tenho certeza que as investigações vão apontar os responsáveis. Quem deveria ter tirado o refeitório, a área administrativa da frente da barragem para colocar em segurança os funcionários? Quem era o responsável? As pessoas da região tinham autonomia e independência financeira para essa tomada de decisão. Era impossível que houvesse, se eles tivessem que perguntar para alguém, escuta, a barragem está com risco de romper, o que eu devo fazer? A barragem iria cair e não haveria nada a ser feito. Então, existe essa delegação de responsabilidade para que haja a possibilidade de uma ação em tempo para prevenir o acidente. Então, se algo não foi feito por decisão local. Nunca foi objeto de qualquer tipo de discussão a níveis mais altos da organização. Posso seguir, senhor presidente, aqui? Pois não, senhor. Vamos falar um pouquinho mais sobre os laudos de estabilidade? Todas as entrevistas, o senhor vem dizendo que foi surpreendido com a queda da barragem, porque acreditou no laudo da consultoria que foi contratada para testar a segurança da B1. E aqui me permita colocar numa franca tentativa, numa estratégia de transferir a culpa, uma vez que o senhor não nomina, inclusive, quem seriam os responsáveis diretos pela tomada de decisões. Na audiência pública que o senhor esteve na Comissão Externa de Desastre de Brumadinho, na Câmara dos Deputados, no dia 14 de fevereiro, o senhor disse o seguinte: meus senhores e minhas senhoras, é essencial compreender que a questão de barragem se sustenta numa pedra fundamental, que é o chamado laudo de estabilidade. Laudo de estabilidade que é concedido por especialistas nacionais e internacionais com grande especialização no assunto, com grande qualificação, e esses laudos representam a pedra fundamental de todo o sistema de mineração. Fecho aqui a sua citação. Pois bem, no que nós da equipe aqui da CPI, toda a comissão, e eu particularmente, li nos documentos internos da Vale,
já estava muito claro que a queda de mais uma barragem teria um impacto grande demais na empresa em termos de financeiros e de credibilidade. Tanto assim que a Vale coloca na matriz de riscos corporativos qualquer barragem que tenha um risco maior de cair, porque isso pode destruir uma empresa. Se o senhor, como presidente, era cercado de pessoas que não entenderam claramente isso, e seria muito bom que o senhor dissesse quem são aqueles que assessoravam o senhor e que não entenderam a gravidade do que estava acontecendo, mais uma vez, em Minas Gerais, para que o senhor começasse a mudar a questão da história em relação ao seu nome, porque veja a sua vontade de colaborar. Mas, volto a dizer, comece a declinar nomes e responsabilidades, para que o senhor não assuma essa carga até o momento sozinho, como presidente nessa história toda. O senhor vai ter que explicar isso para os acionistas. Agora, como é que se coloca 300 pessoas, se recebe uma informação de que 300 pessoas podem morrer num laudo, na verdade um pedaço de papel, assinados por 2 técnicos de uma empresa contratada. E eu gostaria também que o senhor nos colocasse sobre as denúncias que já foram feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, de que diretores, gerentes da Vale teriam pressionado a empresa a assinar o laudo. O senhor concorda com isso? O senhor sabia disso? Era orientação que essas empresas não tivessem a liberdade de fazer os trabalhos de auditoria? Porque, até o momento, senhor Fábio, o laudo da Tuvsud que foi apresentado para Brumadinho é uma fraude. Está lá, isso é uma fraude. Está lá, aprovado nas investigações até agora, por A mais B, com todos os auditores, de que eles foram obrigados a assinar. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. E aqui, não é somente a Vale, não. A Tuvsud também vão responder por falsidade ideológica, uso de documento falso. Então, por favor, a Vale continua confiando cegamente nos laudos de estabilidade? Como é que uma das maiores empresas do Brasil, a segunda maior mineradora do mundo, coloca o futuro dela em pedaços de papel, em relatórios assinados por técnicos de uma empresa contratada? O senhor vai explicar isso como para os acionistas da sua empresa? Aqui o senhor vai responder conjuntamente. Não é? O senhor já teve agora com o Conselho de Administração, o que eles pensam sobre o seu gerenciamento de riscos na empresa? E essa responsabilidade, esse laudo todo, né, com relação à Tuvsud, gostaria que o senhor detalhasse mais sobre esse processo da empresa contra a empresa. A Vale não tem responsabilidade nenhuma sobre isso? Devo responder agora? Sim. Senhor senador, com relação ao lado de estabilidade, com relação à Tuvsud, acho que é necessário esclarecer que a Tuvsud é uma das maiores auditoras de barragens do mundo. Ela audita a barragem de empresas de mineração como a Vale e todos os seus concorrentes no mundo, como Rio Tinto, BHP. Ela não audita só da Vale. Jamais poderia passar pela nossa cabeça que uma empresa desta categoria, e que, na verdade, depende do que ela vive, é de fazer esses laudos para todas as empresas de mineração do mundo, ela corresse o risco de dar um laudo para algo que não tem estabilidade, dizendo que tem estabilidade, colocando em risco o seu modelo de negócio. Porque o problema não é o que a Vale acha a respeito da Tuvsud. O problema é o que o mundo agora acha a respeito da Tuvsud e qual é a possibilidade deles continuarem mantendo o seu negócio, uma vez que o negócio deles era basicamente atestar que os procedimentos tomados pelas áreas internas da companhia eram adequados. E bastava, tão simplesmente, que eles se recusassem a dar um laudo, uma vez que eles não acreditassem que esse laudo estava certo. Quem, senhor Fábio? Quem? A Tuvsud. Lá da sua equipe, quem deveria ter dito o seguinte: esse laudo aqui, ele é um laudo que não está de acordo? O pessoal da área, o pessoal geotécnico. As pessoas geotécnicas são as pessoas que o senhor está citando. Toda a cadeia geotécnica, alguém da cadeia deveria ter, se é fato que o laudo não é correto. Parece, Fábio, que o senhor relator está querendo assim. Aliás, não é somente o senhor relator. Nós da CPI queremos nomes, queremos a responsabilidade. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI que tem, quem tem? Quais são as responsabilidades? O fato de eu ser presidente da companhia não me faz onisciente, não me faz conhecedor de todos os detalhes que acontecem em todos os locais da companhia.
Mas Então, lhe faz responsável. a responsabilidade do meu cargo é minha e eu não tenho nenhum problema em aceitá-la. A questão objetiva é que eu não sei quem e por que alguém mentiria sobre esse assunto. Consequentemente, como é que eu posso, em sã consciência, dizer foi fulano, ou foi cicrano, ou foi beltrano, sem saber? Eu certamente não posso fazer uma injustiça de apontar uma pessoa que eu não sei quem é, só com o objetivo de tirar carga. Eu não pretendo criar uma situação falsa para ninguém. Até o momento, a Vale não se preocupou em entender internamente onde foi a falha do processo? Mas, claro, existe uma... Como aliás, eu relatei... um tempo suficiente. Porque é o seguinte, o lucro que foi citado pelo senador Cajuru mostra claramente que, com a questão financeira, o senhor é muito ativo. O senhor é muito ativo com o lucro da empresa. Agora, toda vez que nós falamos em barragens e laudos, o senhor se coloca como um passivo. Eu não sabia de nada. Não é possível que, com a competência que o senhor demonstrou em lucrar essa quantidade, o senhor já não tenha internamente feito um levantamento de dizer o seguinte, a falha foi aqui. Nesse ponto, nós tivemos um problema. Quem falhou em relação a isso? E aqui me permita colocar... penso que a empresa já deve ter isso. O senhor não quer revelar para nós? O senhor não quer trazer aqui para a exposição pública o resultado de um relatório interno dos senhores? É uma estratégia jurídica, inclusive, para postergar as condenações ou as indenizações, como vem sendo feito com Mariana? Senador, me daria um grande alívio e uma grande satisfação se eu pudesse contar para os senhores o que foi que aconteceu, o que é que as investigações internas estão apontando. As investigações estão em andamento e elas estão sendo, inclusive, verificadas por esse comitê independente formado pela doutora Ellen Grace, que é uma pessoa de uma completa independência. Eu tenho absoluta convicção que ela formará uma opinião e produzirá um relatório sobre as responsabilidades que eu faço questão de ser o primeiro a entregar aos senhores quando isso existir. Eu não tive, e a independência dela, e a independência dos que estão trabalhando tem sido tal que ela não tem conversado sobre o conteúdo das investigações dela com ninguém, que eu saiba. Ela está mantendo isso fechado exatamente para poder completar a sua investigação sem nenhum tipo de interferência. Então, eu acho que o senhor tem razão. Claro que existe uma falha. Essa falha vai ser perfeitamente identificada, caracterizada, e os responsáveis podem e devem, se apontados, serem punidos. Não tenho absolutamente nada com o contrário, é como deve ser feito. Com relação ao seu comentário de pressão sobre auditores feitos por gerentes da Vale, eu quero dizer ao senhor, se isso tivesse chegado ao meu conhecimento, teria havido demissão sumária instantânea da pessoa que fez isso. É um comportamento absurdo, que não tem o menor cabimento e que, do meu ponto de vista, é completamente inaceitável. Tal só não foi feito que nunca chegou ao meu conhecimento, ou de quem quer que estivesse próximo a mim, que houvesse uma atitude dessas. O senhor pode ter absoluta certeza que essas pessoas teriam sido demitidas imediatamente e processadas.